30 years ago today, he alleged that the U.S. military was secretly studying alien technology out in the Nevada desert near a base that is now very well known all over the world, Area 51. It probably really hit me when I got inside the craft. Bob Lazar é uma figura interessante que sempre despertou polêmica e interesse no mundo da ufologia. Desde o fim dos anos 80, Lazar tem chocado o mundo com alegações de seu envolvimento na engenharia reversa de tecnologia alienígena em uma instalação governamental secreta perto da Área 51. A novidade é que anos depois de suas declarações iniciais, ele veio a público recentemente para fazer afirmações ainda mais ousadas sobre os OVNIs. Mas quais são exatamente os pontos-chave das revelações recentes de Lazar sobre OVNIs? E deveríamos estar nos preparando para o pior? Fique ligado enquanto desvendamos o que Bob Lazar acaba de dizer sobre os OVNIs que deixou o mundo todo chocado. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Revelando os segredos da Área 51, imagine um indivíduo que afirma ter visto naves espaciais do espaço sideral e explorado completamente o interior delas. O indivíduo que fez essas afirmações inacreditáveis é o americano Bob Lazar. Como funcionário de uma instalação militar altamente secreta, ele afirma ter presenciado coisas que poderiam chocar até o mais criativo escritor de ficção científica. Mas como podemos avaliar a veracidade das suas afirmações? Que fatos incríveis realmente aconteceram por trás das portas rigorosamente fechadas destas instalações secretas do governo? E mais interessante ainda, poderiam seres de outro mundo estar vivendo entre nós? Em agosto de 2013, a CIA confirmou o que já era amplamente divulgado: a existência de uma zona militar secreta chamada Área 51, no deserto de Nevada. Embora este fato possa não surpreender muitos, se olharmos para o fim da década de 80, veremos uma época em que mudanças terríveis abalaram a mídia americana. Em 89, o jornalista investigativo George Knapp entrevistou um indivíduo que atendia pelo nome de Dennis. Embora as imagens estivessem borradas, Dennis chamou atenção com uma série de revelações inacreditáveis. Ele alegava ser um empregado em uma base militar secreta de Nevada, uma base que o governo dos Estados Unidos negou veementemente que existisse. Mas como foi revelado, havia um bom motivo para essa negação, já que esta instalação supostamente possuía espaçonaves reais vindas de outros mundos. Quando questionado sobre os detalhes das atividades secretas, as revelações de Dennis foram ainda mais reveladoras. Ele descreveu sistemas avançados, alimentados por enormes fontes de energia muito além de nossa compreensão atual da física. A espaçonave, segundo ele, possuía capacidades muito superiores a qualquer coisa conhecida pela humanidade, superando as leis da física como a conhecemos. Além disso, Dennis falou sobre o encontro com seres de outros planetas, entidades inteligentes cuja presença desafiava a nossa própria noção de realidade. Essas revelações se misturaram em uma série de especulações e histórias que levaram a uma investigação mais aprofundada sobre os segredos desta instalação secreta na Área 51. Os rumores falavam de experimentos secretos do governo, engenharia reversa de tecnologia alienígena e interações secretas com seres extraterrestres. Enquanto os incrédulos rejeitavam tais afirmações como apenas fruto da imaginação, outros ficaram emocionados com a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Os relatos de Dennis fortaleciam a ideia de que algo extraordinário estava realmente acontecendo nos bastidores. A cada ano que passa, o mistério da Área 51 só se aprofunda, trazendo à tona intermináveis debates e teorias da conspiração sobre a verdadeira história das nossas interações com seres de outros mundos. À medida que os segredos que cercam essas instalações misteriosas começaram a ser revelados, era difícil deixar de se perguntar que outras revelações chocantes estariam por vir. Além da nave espacial de origem extraterrestre, Dennis alegou que os funcionários da instalação estavam envolvidos em uma estranha operação relacionada ao armazenamento de naves alienígenas que caíram na Terra. Eles teriam embarcado em uma busca incansável por conhecimento, investigando e inspecionando cada centímetro daquela tecnologia alienígena. Entre a equipe de pesquisadores, surgiram rumores de descobertas inovadoras.
sistemas de energia que desafiavam as leis da física, materiais além da compreensão humana e fontes de abastecimento aparentemente extraídas do próprio universo. A busca por entender esses estranhos objetos consumiu os recursos e a mão de obra da instalação, enquanto cientistas e engenheiros trabalhavam incansavelmente em busca de um avanço tecnológico que pudesse redefinir o lugar da humanidade no cosmos. Em meio à atmosfera de tensão, George Knapp se viu dominado por uma mistura crescente de choque, fascinação e apreensão. Enquanto respondia a cada palavra dita pelo seu entrevistado, sua mente acelerava com as implicações do que estava sendo revelado. Se o público descobrisse a verdade escondida dentro das paredes daquela instalação, isso poderia desencadear uma mudança real no equilíbrio de poder, tanto nacionalmente como na escala global. No meio da reportagem, o entrevistado de George se destacou como um dos únicos que arriscou tudo para trazer a verdade destes segredos aos olhos do público. Ainda assim, com cada revelação, a ameaça da punição parecia aumentar. Era um lembrete arrepiante de até onde aqueles que estão no poder podem ir para proteger seus segredos. Enquanto a discussão continuava, George não conseguia se livrar do sentimento de apreensão que tomou conta dele. Ele sabia que se aquelas alegações fossem de fato verdadeiras, o destino do seu entrevistado pendia da balança, preso entre a busca implacável pelo conhecimento e as ações imprevisíveis daqueles que buscam manter a verdade enterrada. O preço pago pela verdade. Dennis, um homem de mistérios e grande conhecimento, juntou coragem para emergir das sombras, erguendo o véu do anonimato para revelar sua verdadeira identidade. Bob Lazar. Com um tom determinado, ele declarou: "Não tenho a intenção de enganar ninguém", enquanto embarcava em uma jornada que o colocaria no centro de controvérsias e especulações. A forte personalidade de Bob se formou no final do século XX. Nascido em 1959 no coração dos Estados Unidos, sua decisão de se tornar o centro das atenções não foi tomada em vão, pois ele conhecia a região que estava prestes a abordar. O cenário de denúncias de OVNIs era desleal, povoado por incrédulos e crentes, cada um deles analisando cada palavra sua. As revelações de Lazar geraram um grande debate, dividindo a população em dois lados bem demarcados. Aqueles que rapidamente o rejeitaram como um enganador que vendia histórias falsas, e aqueles que acreditavam na importância de suas revelações. No entanto, sob a superfície da descrença e do questionamento, havia uma verdade mais profunda que ressoava entre pessoas poderosas. O preço de sua sinceridade era alto, considerando os esquemas ocultos e traiçoeiros das agências governamentais. Teóricos da conspiração espalhavam boatos de operações confidenciais e orçamentos secretos, pintando o retrato de um governo sombrio, empenhado em esconder a verdade sobre a Área 51. A repercussão de suas revelações não se limitou ao reino da especulação. Em uma reviravolta assustadora de acontecimentos, seu esconderijo foi invadido e sua casa atacada por desconhecidos durante a madrugada. O resultado desta invasão foi marcado por cenas de caos e depredação, com mensagens misteriosas escritas nas paredes, servindo como um lembrete dos perigos que espreitam nas sombras. Afetado por esta sensação de perseguição e intimidação, Lazar se viu dentro de uma nuvem de medo e incerteza. A vida antes tranquila que ele conhecia foi destruída e substituída por um estado constante de desconfiança e ansiedade. Os eventos relacionados às suas denúncias pesaram muito sobre ele, mas ainda assim, em meio a todos os problemas e incertezas, ele permaneceu comprometido em sua busca pela verdade, como um guardião solitário contra a descrença e a dúvida. Sua jornada, cheia de perigos e incertezas, serve como uma prova do poder duradouro da convicção diante das dificuldades. Perturbado pelas circunstâncias, Bob Lazar, um ex-físico, fez uma escolha deliberada de se afastar do olhar do público por um período considerável de décadas. Refletindo sobre esta decisão importante, Lazar silenciou na época, expressando desconforto com os questionamentos do público e o assédio insistente da mídia que veio após suas revelações. Problemas financeiros pioraram sua instabilidade, pois o custo de manter uma personalidade pública provou ser muito alto. Além disso, seu compromisso leal com a verdade alimentou rumores e mentiras, motivando ainda mais sua retirada do centro das atenções. No entanto, se olharmos mais de perto para sua história, surgem alguns detalhes duvidosos em relação à misteriosa Área 51. Dentro desta área secreta, ele afirma ter encontrado tecnologias e espaçonaves de outro mundo, uma revelação que chocou as comunidades científicas e ufológicas. Seus relatos da engenharia reversa de tecnologia alienígena e operações secretas do governo geraram sérios debates e especulações por décadas.
No entanto, surge uma ponta de esperança quando ele resolve quebrar seu longo silêncio, oferecendo um relato detalhado de suas experiências no interior de Nevada. Sua decisão de voltar à arena pública despertou novamente o interesse por sua história, inaugurando uma nova onda de questionamentos e análises. Mas em meio à trama em torno de suas revelações, dizer a verdade tornou-se algo desconcertante. Sua experiência profissional é cercada de incertezas, com supostas conquistas educacionais de instituições conceituadas, como a Universidade do Estado da Califórnia, o Instituto de Tecnologia da Califórnia e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mas sem evidências concretas. Além disso, as tentativas de verificar seu histórico de emprego na Área 51 são impossibilitadas pela ausência de registros que possam comprovar essa informação. A suspeita aumenta à medida que até mesmo documentos básicos, como sua certidão de nascimento, desapareceram do acesso público, aparentemente como consequência das ações tomadas por entidades governamentais secretas para colocar dúvidas sobre sua credibilidade. Mas em meio às suspeitas, sua história persiste como um relato curioso, cativando a imaginação de teóricos da conspiração, cientistas e apoiadores. Ao navegar pelas complexidades de sua narrativa, precisamos lutar com uma sombra de mistério e incerteza. À medida que o sigilo em torno da Área 51 é gradualmente retirado pelo governo, a veracidade das afirmações de Lazar permanece oculta, sinalizando aos céticos e aos crentes para que examinem os detalhes entre os fatos e as mentiras em sua busca pela verdade. Desvendando alegações e evidências, Lazar também afirma ter trabalhado no Grande Laboratório Nacional de Los Alamos, o que é comprovado por histórias interessantes de alguns colegas. Bob Lazar é alguém que se tornou famoso em 1989 como resultado de uma afirmação muito específica que ele fez. E essa afirmação é que ele trabalhou em um local ao sul da Área 51 que ele chamou de S4. Vários indivíduos vieram a público, relembrando interações com ele durante sua suposta experiência no local. Um ex-colega de trabalho se lembra claramente dele discutindo sistemas avançados de energia e tecnologias aeroespaciais de ponta, fornecendo evidências de suas alegações de envolvimento em projetos de pesquisa inovadores. Além disso, as investigações sobre sua formação educacional revelaram pistas convincentes que indicam habilidades em disciplinas científicas. Embora seu histórico acadêmico oficial seja incerto, evidências sugerem que ele se destacou em tópicos como física e engenharia desde muito jovem. Amigos de infância relembram sua grande curiosidade e talento com máquinas complexas, prenunciando seus feitos futuros em um dos principais centros de engenharia aeroespacial do país. Além disso, o momento de seu envolvimento com projetos secretos se alinha muito bem com certos eventos históricos e avanços tecnológicos. Seu suposto trabalho na Área 51 coincide com um período de intenso interesse governamental em aeronaves experimentais e operações militares secretas. Este fato nada acidental acrescenta uma camada de verdade à sua narrativa, sugerindo que suas afirmações podem de fato ser verdadeiras e não mera imaginação. Investigações adicionais sobre sua vida pessoal revelam um indivíduo versátil com interesses e talentos diversos. Então, decidimos... Bem, vamos dedicar um tempo e fazer isso direito. Durante os próximos 8 meses, Knapp conduziu uma investigação completa das incríveis alegações de Lazar. Antes de trabalhar no S4, ele era um físico no Laboratório Nacional de Los Alamos. Além de seus esforços científicos, Lazar é conhecido por participar de vários empreendimentos, incluindo o desenvolvimento de produtos de consumo inovadores e soluções de energia alternativa. Esse portfólio eclético de interesses ressalta seu status de gênio, um homem cuja curiosidade intelectual não encontra limites. Em essência, sua misteriosa história transcende a mera especulação, cativando a imaginação de estudiosos, historiadores e teóricos da conspiração. Seja ele um denunciante expondo segredos do governo, ou um hábil contador de histórias criando grandes ficções, ele continua sendo uma figura importante cujo legado continua a interessar e inspirar curiosidade. Além disso, Lazar fez afirmações ousadas de ter trabalhado no prestigiado Laboratório Nacional de Los Alamos, um renomado centro de pesquisa no Novo México. Embora as investigações iniciais não tenham conseguido encontrar qualquer documento oficial de seu trabalho lá, uma lista telefônica antiga de fato continha uma entrada para Robert Lazar, trabalhando em uma subcontratada da instituição. Além disso, um artigo de jornal antecipou a polêmica ao mostrá-lo ao lado de um carro a jato que ele construiu, descrevendo Lazar como um físico ligado às instalações do Centro de Física de Mesons de Los Alamos. Esse cabo de guerra contínuo entre suas afirmações e as evidências
constitui um aspecto central e cativante de sua narrativa. É uma mistura de mistérios pontuados por diferenças e dúvidas, cativando a imaginação tanto dos defensores de OVNIs quanto dos céticos. A história de Bob é nada menos que extraordinária, com a peça central sendo uma substância escura que ele chamou de elemento 115. De acordo com ele, este elemento misterioso serviu como a força vital da alegada espaçonave extraterrestre alojada na área S4. Seu estudo do elemento 115 beirava o fantástico, atribuindo a ele a capacidade de criar um campo gravitacional quando estimulado, permitindo assim manipular a força da gravidade. Uma espaçonave capaz de afetar a gravidade ao seu redor resultaria no que só pode ser descrito como uma velocidade alucinante. Ele sugeriu que esses confrontos gravitacionais seriam a força motriz por trás dos movimentos aparentemente impossíveis que muitas vezes são associados aos avistamentos de OVNIs. No início da década de 90, quando ele revelou pela primeira vez essas descobertas, a comunidade científica desacreditou, alegando que o elemento 115 não tinha lugar na tabela periódica. No entanto, voltando a 2003, os cientistas conseguiram sintetizar um elemento superpesado, o moscóvio, com um número atômico de 115. O elemento não possui a estabilidade e as propriedades de desafio à gravidade que Lazar havia atribuído ao elemento 115. Apesar disso, a criação do moscóvio reacendeu o interesse em suas afirmações. Ele não parou na mera descrição do elemento. Ele mergulhou no próprio design e na mecânica da espaçonave alienígena. Sua narrativa descreve um cenário com reatores de gravidade alimentados pelo elemento 115, gerando o que ele chamou de onda gravitacional tipo A. Além disso, ele detalhou 3 amplificadores de gravidade dentro da nave, permitindo que ela se movesse em qualquer direção ao concentrar a onda gravitacional. Os detalhes e a precisão de seus relatos, sejam eles baseados na verdade ou em simples mentiras, capturaram a imaginação de muitos. Suas histórias influenciaram positivamente as discussões em torno da tecnologia dos OVNIs e dos possíveis métodos de transporte extraterrestres. Hoje, as opiniões sobre sua credibilidade permanecem divididas, com alguns exigindo evidências reais e outros encontrando consistência em sua narrativa e detalhes técnicos. Apesar do debate em andamento, ele em grande parte se retirou da esfera pública, deixando para trás um legado que continua a alimentar a especulação e o interesse no mundo dos eventos com OVNIs e da tecnologia alienígena. A questão central para mim era: ele trabalhou mesmo em Los Alamos? Eu tinha a lista telefônica do laboratório de Los Alamos. Lá estava o nome dele na lista telefônica. Eu liguei de volta e disse: "Ei, ele está na lista telefônica." Eles então finalmente me responderam de forma meio irritada: "Sim, temos um registro dele ter estado aqui. E por isso, determinamos que Bob Lazar era confiável." O retorno aos holofotes e ao debate sobre OVNIs. Em 2018, a figura misteriosa de Bob Lazar ressurgiu do nada com o lançamento do cativante documentário Bob Lazar, Área 51 e Discos Voadores, uma produção dirigida por Jeremy Corbell. O documentário o colocou de volta nos olhos do público, colocando novamente a atenção nas suas alegações sobre o envolvimento com a Área 51 e seus encontros com tecnologia alienígena avançada. Exatamente o que está acontecendo lá em cima. O que está acontecendo lá em cima poderia ser o evento mais importante da história. Sua história, antes relegada aos limites das teorias da conspiração, ganhou um novo impulso à medida que ele corajosamente reafirmou suas alegações iniciais, apesar de enfrentar dúvidas e descrença generalizada. Sua frustração com a falta de reconhecimento e as dúvidas persistentes apenas adicionaram novas camadas de intriga à sua narrativa. O documentário não serviu apenas como uma plataforma para suas revelações, mas também as mostrou para uma nova geração. O filme proporcionou uma exploração de suas experiências, oferecendo uma perspectiva sobre o mundo secreto da Área 51 e os mistérios que cercam os objetos voadores não identificados. Além disso, o ressurgimento do interesse em sua história foi alimentado por desenvolvimentos significativos na divulgação de OVNIs. Em 2013, o reconhecimento oficial da Área 51 pelo governo dos Estados Unidos, muito depois das alegações iniciais de Lazar, fortaleceu suas afirmações. Esta confirmação atrasada serviu como uma aprovação para ele e deu mais credibilidade ao seu relato. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos chocou a comunidade científica ao divulgar vários vídeos mostrando eventos não identificados de objetos que fazem movimentos aparentemente impossíveis no ar. Estes avistamentos, capturados com equipamento de nível militar, adicionaram uma nova dimensão ao debate em torno das características deste tipo de tecnologia avançada.
Nos últimos anos, uma onda de novas iniciativas de transparência em relação aos OVNIs vem surgindo dentro de certos setores do governo dos Estados Unidos e dos órgãos militares do país. Em 2020, a publicação e divulgação de imagens de OVNIs, que até então eram de acesso restrito, marcaram um passo significativo no assunto. O surgimento de tais evidências, embora não sejam provas conclusivas das afirmações de Lazar, estimularam as especulações e debates sobre a existência de tecnologias que estão além de nossa compreensão atual. No geral, o ressurgimento de Lazar sob os holofotes, juntamente com todos esses desenvolvimentos no mundo da ciência, despertaram interesse e debates renovados sobre a existência de tecnologia avançada e fenômenos extraterrestres. Enquanto a questão aguarda por uma solução, as possibilidades tentadoras sugeridas pela história de Lazar continuam a cativar a imaginação e a desafiar a sabedoria comum. Um encontro com seres de outro mundo, com inteligências muito superiores à nossa, não é apenas uma teoria especulativa. É um evento real envolto em mistério, mas inegável em suas implicações. As revelações de Lazar sobre o elemento 115 chocaram comunidades científicas e muitas outras comunidades, combinando discussões e investigações sobre as tecnologias extraterrestres com os segredos do governo. Durante seu trabalho na enigmática instalação S4, situada no coração do deserto de Nevada e vizinha da famosa Área 51, Lazar relata seus encontros com naves espaciais alienígenas. Estas naves, segundo ele, eram abastecidas por uma substância diferente de qualquer coisa encontrada na Terra, o elemento 115. Mas o que exatamente é o elemento 115? E por que ele tem um significado tão profundo? De acordo com Lazar, esse elemento indescritível serve como a espinha dorsal dos sistemas de transporte alienígenas, possibilitando feitos que desafiam as leis da física que conhecemos. Através do controle das propriedades misteriosas do elemento 115, essas naves extraterrestres teriam a capacidade de manipular a própria gravidade, possibilitando manobras que seriam consideradas impossíveis para os padrões aeronáuticos convencionais. Além disso, o elemento 115 não apenas forneceria impulso, mas também serviria como uma fonte de energia para vários sistemas a bordo. Esta revelação oferece uma visão das capacidades tecnológicas avançadas destas civilizações alienígenas, sugerindo um nível de domínio científico que supera em muito o nosso. As alegações de Lazar estabeleceram outros padrões científicos ao afirmar que o elemento 115 possui relações estáveis, algo que contrasta grandemente com a natureza explosiva de suas contrapartes terrestres, usadas como combustíveis. Esta afirmação não apenas desafia a compreensão convencional da física atômica, mas também levanta questões profundas sobre a natureza dos elementos que podem estar além da nossa compreensão. Olhando mais profundamente para os mistérios do elemento 115, somos forçados a confrontar a possibilidade de estarmos na superfície rochosa de uma era incomum na história humana, definida por nossas interações com seres de mundos além do nosso. Um portal para a tecnologia extraterrestre. Você mentiu conscientemente quando disse que realmente viu a propulsão antigravitacional em operação? Não. Imagine um evento onde a humanidade está à beira de inaugurar uma nova era. Foi algo assim que Lazar indicou ao apresentar o contato com inteligências alienígenas como uma realidade. Isso não é apenas uma noção especulativa. É um evento chocante acontecendo diante de nossos olhos, com grande parte da história ainda para ser escrita. Bob Lazar é uma figura com revelações que o levaram ao centro das atenções, tanto da investigação científica quanto do discurso conspiratório. Seus relatos, originados de seu tempo na misteriosa instalação S4, ao lado da Área 51, descrevem um cenário de encontros com tecnologias que desobedecem à nossa compreensão comum do universo. No centro de sua narrativa está a substância escura conhecida como elemento 115, um material supostamente usado por civilizações extraterrestres em suas espaçonaves avançadas. A comunidade científica confirmou apenas recentemente a existência do elemento 115. Mas as crenças de Lazar em relação às propriedades deste elemento e suas aplicações vão muito além do conhecimento padrão. De acordo com ele, o elemento 115 serve como o combustível para as capacidades dos sistemas alienígenas, fornecendo a energia necessária para manipular campos gravitacionais e percorrer vastas distâncias planetárias com facilidade. Esta revelação por si só desafia tudo o que sabemos sobre a física, levando a humanidade para territórios inexplorados da investigação científica. Além disso,
os seus relatos analisam a complicada trajetória de engenharia destas naves extraterrestres, descrevendo sistemas de energia que operam sob princípios fundamentalmente diferentes de qualquer coisa concebida pela inteligência humana. Através da manipulação controlada do elemento 115, essas espaçonaves possuem a capacidade de atingir velocidades e trajetórias que vão contra os limites da mecânica newtoniana, sugerindo um nível de experiência tecnológica que ultrapassa o nosso em várias ordens de magnitude. Mas talvez o aspecto mais chocante de suas revelações esteja na estabilidade do elemento 115. Diferentemente da natureza imprevisível de seu equivalente terrestre, o elemento 115 descrito por Lazar teria uma natureza estável, uma diferença que desafia os próprios fundamentos da teoria atômica. Enquanto tentamos compreender as implicações das revelações de Lazar, somos confrontados com grandes perguntas sobre o lugar da humanidade no universo e a natureza da inteligência alienígena. Além das discussões iniciais desencadeadas em 2003, a jornada para descobrir esse elemento oculto foi repleta de desafios e avanços. No coração de Dubna, na Rússia, o Instituto Central de Investigações Nucleares serviu como o principal centro de estudos para este esforço inovador. Aqui, uma equipe de pesquisadores de origem russa e americana combinou seus conhecimentos e recursos, movidos por uma paixão compartilhada por ultrapassar os limites do conhecimento humano. No centro de seus esforços, eles colocaram um ativador de partículas, um milagre da ciência moderna que faz com que os átomos se aproximem rapidamente da velocidade da luz. Este instrumento formidável funciona como uma janela para o reino atômico, permitindo manipular a matéria em uma escala anteriormente inimaginável. O processo de criação do Moscóvio não foi uma tarefa simples. Envolveu uma delicada dança de átomos enquanto os pesquisadores organizavam com precisão as colisões entre partículas de amônio e cálcio. Cada colisão tinha o potencial de desbloquear novas informações sobre a natureza fundamental da matéria relacionadas aos mistérios da química em um nível internacional. À medida que o experimento era revelado, a ansiedade permaneceu no ar misturada com o som do acelerador de partículas. Finalmente, após incontáveis tentativas e análises meticulosas, o sucesso foi alcançado. Um novo elemento, anteriormente invisível aos olhos humanos, emergiu do caos como uma prova da criatividade e dedicação humanas. Inicialmente apelidado de Unum Pentium, o nome do elemento estava relacionado ao seu número atômico 115, mas não era elegante o suficiente. Era justo que, em reconhecimento da região onde este triunfo científico ocorreu, ele recebesse o nome de Moscóvio, celebrando o espírito colaborativo que o trouxe à existência. A descoberta do Moscóvio é uma prova do poder da investigação científica e da cooperação internacional, demonstrando o compromisso da humanidade de desvendar os mistérios do universo um átomo por vez. A verdade por trás do Moscóvio e das afirmações de Bob Lazar. O Moscóvio, nomeado em homenagem à capital russa de Moscou, é um elemento artificial sintetizado pela primeira vez em 2003 por uma equipe de cientistas russos e americanos. Ele é um peso pesado na tabela periódica, ostentando um número atômico de 115. Mas apesar de seu peso, o Moscóvio é uma presença fugaz no mundo dos átomos. Imagine um jogo das cadeiras em alta velocidade, cada competidor com um número ligeiramente diferente de nêutrons, mas constantemente se mexendo. Eles seriam instáveis demais para permanecerem sentados por muito tempo. Eles se deterioram em uma velocidade chocante, com tempos de vida medidos em frações de segundo. Esta instabilidade não é apenas um incômodo para os cientistas, é uma barreira fundamental para qualquer aplicação prática. Embora o Moscóvio possa deter o título de novato na tabela periódica, é improvável que ele se torne um elemento conhecido no futuro próximo. Vamos voltar a Bob Lazar, o homem que adicionou uma pitada de intriga à saga do Moscóvio. Muito antes de haver qualquer indício desta descoberta científica, Lazar estava contando histórias de espaçonaves alienígenas movidas pelo elemento 115. De acordo com Lazar, esses motores extraterrestres usariam o incrível potencial energético do Moscóvio para desafiar a gravidade e se mover pelo universo. Embora o que ele afirma tenha capturado a imaginação dos teóricos da conspiração por todos os cantos do mundo, a comunidade científica permaneceu cética sobre suas alegações. As propriedades que ele atribuiu ao Moscóvio simplesmente não correspondem à realidade deste elemento instável, mas a história não termina aí. Seu passado coberto de mistério e controvérsia adiciona uma camada extra de intriga à sua história, desde supostos acobertamentos do governo até rumores de experimentos ultrasecretos. O passado de Lazar parece um roteiro de um filme de Hollywood. Portanto, embora o Moscóvio possa não ser o combustível das viagens espaciais,
ele certamente adiciona um toque de drama à tabela periódica, e para Bob Lazar, sua história continua sendo um dos capítulos mais misteriosos da saga da ciência e da busca pela verdade em um universo cheio de mistérios. Lazar afirma que o governo está tentando apagar todos os vestígios da sua existência, como se ele nunca tivesse vivido neste planeta. O hospital onde seu primeiro choro ecoou, até mesmo seus empregos anteriores, nenhum deles parece ter qualquer registro de seu nome. Ele se vangloria de sua passagem por instituições de prestígio, contando histórias de suas contribuições, mas investigações minuciosas não revelaram nenhuma evidência de sua participação nelas. É como se autoproclamar o craque de um famoso time de futebol, mas nenhum registro da sua presença aparecer na história da equipe. Apesar do mistério da identidade de Lazar desaparecendo no ar, a comunidade científica celebra a descoberta revolucionária do Moscóvio, uma prova da busca incessante da humanidade pela compreensão das partes microscópicas do nosso universo. Enquanto isso, profundamente envolvida por conspiração e intriga, a história de Bob Lazar foi revelada como uma narrativa que parece vir da ficção científica, mas é ancorada em uma suposta realidade. Suas ousadas afirmações de ter visto a manipulação de ondas gravitacionais para a movimentação de espaçonaves extraterrestres geraram discussões reais entre os especialistas do inexplicável. Além disso, nas sombras dos segredos está a instalação secreta S-4, que fica no deserto de Nevada, perto da conhecida Área 51. É ali que Lazar afirma ter testemunhado o espetáculo sobrenatural das naves alienígenas dirigindo graciosamente pelo universo, movidas pela própria força da gravidade. Uma cena onírica que desafia os limites da imaginação e da compreensão humanas. Conforme a história foi revelada, ela nos mostrou que devemos olhar além da sabedoria convencional e considerar a possibilidade de que, em meio à vasta extensão do universo, mistérios ainda não contados aguardam para serem descobertos. Explorando os limites da física, imagine um mundo onde naves espaciais pudessem atravessar facilmente a vasta extensão do espaço-tempo em velocidades que superassem a própria luz, tornando nossa aeronave mais avançada de hoje uma mera sucata. Esta foi a visão proposta por Lazar, sugerindo a existência de uma maravilha tecnológica que desafia nossa compreensão atual. Ele ligou esta capacidade inovadora ao elemento 115, propondo que ele poderia servir como o ingrediente-chave em um reator projetado para lidar com ondas gravitacionais. O elemento 115, também conhecido como Moscóvio, existe no limite do conhecimento científico. É um elemento feito pelo homem com estabilidade muito limitada, dividindo-se em outros elementos instantes após sua criação. Apesar de sua natureza temporária, Lazar especulou que uma forma estável do elemento 115 poderia gerar um campo importante de magnitude incomum, garantindo controle sobre as ondas gravitacionais e permitindo feitos milagrosos de geração de energia. No entanto, a realidade do elemento 115 é significativamente diferente de suas alegações. Trata-se de uma substância de rápido decaimento, longe da imagem estável de uma fonte de energia de longa duração, como descrito por Lazar. A diferença entre suas afirmações e a realidade científica ressalta o salto corajoso que ele deu em relação à física. Suas observações nos levam a contemplar uma fronteira da física que vai além de nossa compreensão atual. Enquanto a física teórica trabalha com conceitos, como dobras espaciais e a curvatura do espaço-tempo, exemplos reais dessas teorias permanecem desconhecidas. Mesmo com a descoberta inovadora das ondas gravitacionais em 2016, nos encontramos em um lugar onde as histórias científicas podem um dia se conectar com a realidade. A descoberta de 2016 marcou um momento-chave na astrofísica, confirmando a previsão centenária de Albert Einstein de que enormes objetos celestes, como buracos negros, podem enviar fluxos conforme se movem através da estrutura do espaço-tempo. A confirmação das ondas gravitacionais foi uma prova da criatividade humana, fornecendo uma nova lente através da qual podemos explorar o universo. Mas enquanto nos impressionamos com as maravilhosas possibilidades sugeridas por este fato, devemos avaliar a nossa curiosidade com precisão científica. Embora a manipulação da gravidade para a propulsão seja inegavelmente interessante, continua a ser uma possibilidade distante, aguardando a chegada da compreensão teórica e das capacidades tecnológicas. O Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro de Laser, mais conhecido como LIGO, desempenhou um papel significativo nos eventos seguintes. Seus equipamentos de última geração, localizados em Louisiana, no estado de Washington, possuem uma sensibilidade extraordinária,
que lhes permite detectar mesmo as menores distorções na estrutura do espaço-tempo causadas por ondas gravitacionais que passam pela Terra. O aspecto notável disso está na forma como eles inicialmente percebem essas ondas. Imagine dois grandes buracos negros colidindo um com o outro a uma distância impressionante de 1,3 bilhões anos-luz de distância de nós. Esta colisão gerou uma força tão grande que espalhou ondas gravitacionais por todo o universo. A precisão dos instrumentos do LIGO é verdadeiramente inspiradora. Eles foram capazes de captar mudanças menores que o diâmetro de uma partícula. Esta descoberta inovadora marcou o início de uma nova era no universo, combinando ondas gravitacionais com nossas ferramentas de observação ao lado de telescópios tradicionais que capturam luz. Mas é aqui que a história toma um rumo interessante. Bob propõe que os alienígenas utilizam ondas gravitacionais para impulsionar naves espaciais extraterrestres. Sua narrativa diverge significativamente das descobertas do LIGO. Lazar fala em criar e manipular artificialmente essas ondas para viagens espaciais, um conceito muito distante das ocorrências naturais detectadas pelo LIGO. No mundo científico, as ideias de Lazar sobre ondas gravitacionais para obter impulso são incompatíveis com o conhecimento estabelecido. Enquanto os físicos exploram teorias de motores de dobra espacial e da manipulação do espaço-tempo, a aplicação prática das afirmações de Lazar permanece além de nossas capacidades atuais. A detecção de ondas gravitacionais do universo é uma coisa, mas a produção e o controle delas para viagens espaciais apresentam um conjunto de desafios totalmente diferente. A Área 51 é, inegavelmente, uma realidade. Ela faz parte do campo de testes e treinamentos de Nevada, sob o controle da Força Aérea dos Estados Unidos. Coberta por segredos, esta instalação gerou várias teorias que vão desde testes de aeronaves experimentais até encontros com extraterrestres. No entanto, foram as revelações de Lazar no final dos anos 80 que catapultaram a Área 51 para o centro das atenções e das teorias de conspiração alienígenas, transformando-a de um posto militar oculto em um fenômeno cultural exibido em vários meios de comunicação. As afirmações mais intrigantes de Lazar giram em torno de um local chamado S4, situado perto da Área 51. De acordo com ele, a S4 operava com um nível de segredo ainda maior, focando na engenharia reversa da tecnologia extraterrestre, particularmente em sistemas de naves espaciais. Ele descreveu claramente a S4 como uma instalação escondida dentro de uma montanha, com portas secretas, camuflando-se perfeitamente na paisagem do deserto. Dentro dela, ele supostamente testemunhou uma nave espacial alienígena real e revelou detalhes sobre a máquina, incluindo o misterioso elemento 115, que serviria como seu combustível. Qual dessas revelações de Bob Lazar sobre OVNIs você achou a mais intrigante? Compartilhe suas ideias e comentários abaixo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!